Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Maria e essa é a nossa quarta aula da Escola Dominical. Escola Dominical Parada de Taipas. A aula passada nós aprendemos sobre Zaqueu, né? Zaqueu que queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. E o que Zaqueu fez? Quem lembra? Muito bem. Zaqueu subiu na árvore. Ele era pequeno e a multidão cercava Jesus, mas ele queria conhecer Jesus. Então Zaqueu subiu na árvore, né? E conheceu Jesus e tornou-se amigo de Jesus. Que coisa mais linda, né, crianças? Ser amigo de Jesus. Bom, antes de dar continuidade à nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu? Chamem aí o papai, a mamãe, o irmãozinho, o amigo, né? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu nesta hora. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma aula, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha abençoar cada criança, cada lar, cada família, Senhor, guardando, livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o amigo que andou sobre as águas. Isso mesmo. Quem será esse amigo? Nós vamos aprender hoje. Vamos descobrir quem é esse amigo que andou sobre as águas. A nossa aula de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Hoje a tia Maria não vai ler com vocês, tá bom? Vou pedir para você ler com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, ou se você já souber ler, você vai acompanhar a história lendo na sua Bíblia, né? Você tem a sua Bíblia e aí você vai ler a história de hoje que se encontra na Bíblia, tá bom? Na Palavra de Deus. Em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33, né? E o nosso versículo da memorização se encontra no livro de Salmos. Salmos 108, no capítulo 6, que diz assim: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Vamos repetir? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Vamos repetir de novo? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Hoje nós também vamos falar um pouco sobre o medo, né? Nós sentimos medo às vezes, né? Crianças, às vezes chove bastante, chove forte, o vento balança a nossa janela, e aí tem trovão, né? E aí, às vezes também o vento é tão forte que acaba derrubando árvores, derrubando poste na rua, e o que acontece? A gente fica sem luz e a gente sente um pouquinho de medo, não é mesmo? E nós vamos falar de um amigo de Jesus que também sentiu medo. Quem será esse amigo? Este amigo se chama Pedro. Isso mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre Pedro, o amigo que andou sobre as águas, não é? E a nossa história de hoje, ela começa falando de Jesus. Jesus estava se despedindo da multidão. Ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus estava se despedindo da multidão. Então Jesus disse aos seus discípulos para que eles subissem ao barco e fossem para o outro lado do mar. E depois ele iria encontrar com os seus discípulos. Então os discípulos logo subiram no barco, obedeceram o que Jesus tinha falado e foram para o outro lado do mar. E Jesus, depois de despedir de toda aquela multidão, que as pessoas queriam falar com Jesus, queriam abraçar Jesus, né? Jesus foi falar com o Papai do Céu. A Bíblia diz que ele se retirou e foi para um monte falar com o Papai do Céu. E passando o tempo,
né? Depois que Jesus falou para os discípulos ir para o mar, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Enquanto isso, sabe o que estava acontecendo lá no mar, crianças? Lá no mar ficou escuro, o vento começou a ficar forte, vieram trovões e os discípulos estavam com medo, estavam apavorados e Jesus não chegava. Jesus não voltava e eles estavam esperando. Jesus estava lá no meio do mar e o mar estava revolto, não é? E de repente Jesus foi ao encontro deles, mas Jesus foi por cima das águas. Isto mesmo. A Bíblia diz que Jesus foi andando por cima das águas. E os discípulos, quando viram de longe, acharam que era um fantasma e ficaram apavorados. É um fantasma, é um fantasma. Mas fantasma não existe, não é, crianças? Isso mesmo, fantasma não existe. E Jesus logo falou: não tenham medo, sou eu. E Pedro, ouvindo Jesus falar, olhou para Jesus e disse: mestre, se és tu, eu também quero ir ao teu encontro. E Jesus falou para ele: então venha, Pedro. Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Pedro começou a andar por cima das águas, assim como Jesus, crianças. Mas de repente o vento ficou forte e aí Pedro sentiu medo, as ondas estavam altas, bravas. E aí o que aconteceu? Pedro não olhou mais para Jesus, olhou para o vento, olhou para aquela tempestade e começou a afundar, afundar e falou: Jesus, socorro! E Jesus logo socorreu Pedro, pegou ele pelas mãos e levou para o barco. E entrou no barco e Jesus disse para Pedro: Pedro, por que tiveste medo? Por que tiveste pouca fé? E aí Jesus, depois disso, acalmou a tempestade. E aí ficou tudo em paz, tudo tranquilo. Porque quando Jesus está no barco, tudo se acalma. A tempestade se acalmou porque Jesus, ele é dono de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível e ele é o Todo-Poderoso. E aí o vento se acalmou, a tempestade passou, o medo também passou, crianças. Isso mesmo, eles estavam com muito medo, mas quando Jesus chegou, acalmou a tempestade. E aí eles foram para o outro lado do oceano. E eles foram tranquilos, em paz, porque Jesus estava lá com eles. Quando sentimos medo de alguma coisa, nós temos que pedir ajuda de Jesus, não é mesmo? Nós não podemos nos sentir com medo e ficar desesperado. Não, nós temos que pedir o socorro de Jesus e saber que Jesus está conosco em todos os momentos para nos ajudar, para nos dar força para vencer o nosso medo, não é mesmo? Então, crianças, sempre que vocês sentirem medo, que vocês estiverem passando por alguma dificuldade, peçam a ajuda do papai e da mamãe para ajudar vocês também a orar e a pedir ajuda de Deus, que o Senhor vai ajudar vocês a passar por essa situação. Tudo bem? Essa é a nossa aula. Eu espero vocês na próxima aula com a tia Rê, né? Que vai falar sobre mais um amigo de Jesus, não é? E eu desejo que vocês fiquem bem, que se cuidem, não é mesmo? E que saibam que Jesus, ele é o Todo-Poderoso e que para Deus nada é impossível, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês.